Opa pessoal, tudo bom? Mais um diário de trade que eu demonstro cada operação que eu fiz hoje, explicando o porquê de cada entrada. E também as operações, eu percebi hoje que vale a pena também colocar algumas operações que por algum erro, alguma coisa assim, eu não consegui entrar. Tudo bem? Então vamos começar. Foram 5 operações hoje e eu realmente considero que teria mais uma, mas a gente vai ver aqui com calma. Tudo bem? Então começou o dia aqui no dólar. Ele amanheceu com um gap gigante aqui, né? Ó, tava lá na faixa dos 3795, por aí, 94. Amanheceu no 3865, não, 3867,5 por aí. E aí a gente ficou esperando, putz, será que pode ser um topo isso aqui? Difícil falar isso, um gap gigante, né? Não dá, difícil configurar uma cabeça, né? Então eu acabei esperando, deixei a coisa rolar e, e fui olhando, fui vendo que era possível. Ele ficou testando muito essa região, mas acabou caindo aqui, né? Não fiz nada e subiu. A partir do momento que ele subiu, então eu já pensei, putz, aqui a gente pode pensar como ombro esquerdo, cabeça, e aqui ele testou essa, veio com força, com volume, deixou esse candle de negação de movimento, né? Tentativa negada de alta, queda, tentou fundo de novo, não conseguiu, máxima aqui não passou desse ponto. Aí não tive dúvida, quando deixou esse candlezinho pequenininho aqui, né, nas 10 e 9 e 16, aí eu entrei, né, entrei e pensei, isso aqui é uma cabeça, né, deixa eu só, uma cabeça, testou 2 vezes, e ele caiu bonito, né, cara, ele caiu aqui, ele andou 5 pontos, aqui tá bem, deixa eu dar um alto aqui, pera aí. Né, o gráfico na verdade tava assim, ó, só para vocês verem o quanto andou bem, ó, andou 6 pontos a meu favor, meu alvo tava no mínimo aqui embaixo, né, tava pensando em 16 pontos, é coisa pra caramba, e aí voltou na minha cara, por quê? Porque acabou descendo depois, né, mas bem depois eu não... O que eu fiz? Eu coloquei a entrada aqui, risco aqui de 3,5, 3 pontos e meio, né? Para um alvo desse, tá por mais do que bom, né? E eu pus meio ponto de gain, ele voltou e me estopou, fiz esse candle. Esse tipo de operação, cara, quando começa a andar, anda muito, a gente tem que pôr no 0 a 0, não pode deixar voltar, tá? Então, para começar, é isso daí, né? Começamos... Espera só um pouquinho. Vou ficar mais alto aqui, tava bem baixo, né, essa gravação. Peraí, deixa eu... Agora sim, agora dá pra falar e vai ficar mais fácil de me ouvir. Então, beleza. Então, o ponto é aqui. Aqui foi a entrada, nessa região aqui dos 3879, por aí, 3 pontos e meio. Quando veio aqui, me estopou com meio ponto de gain. Beleza? Segunda operação do dia, eu esperei, tá? Aí depois eu não consegui ver nada, por exemplo, aqui poderia até ser uma entrada legal, pensando, né? Se a gente pensar que aqui ele testou de novo o mesmo ponto, mas o risco era muito grande, né? O risco era muito grande, faixa de uns 5 pontos, por aí. Continuou caindo, a gente esperando aqui alguma... Pera aí, deixa eu trazer mais pra cá. Continuou caindo, a gente esperando, vai ter um ombro direito pra gente entrar. Pra gente entrar e mandar bala, né? Só que o que aconteceu? Aqui era para ser um direito, né? Essa entrada aqui, eu até tenho... essa entrada aqui é uma entrada que talvez eu poderia ter entrado, talvez pensando, né, assim, que ele veio testar de novo essa região, mas, assim,
poderia ter, mas eu ficaria com um puta pé atrás, assim, sendo bem honesto. Bem honesto, até porque depois ele caminhou, travou aqui nessa região de fundo, né? Aí a gente tinha alvo projetado lá embaixo. Cadê? Ó, a gente tinha alvo projetado lá embaixo. E ele começou esse movimento. E aqui vem a primeira operação que eu falo, putz, devia ter entrado. E eu não consegui entrar, porque a plataforma travou e a internet caiu, ficou... Nossa, foi meio merda. Mas assim, aqui até poderia ter sido uma operação, eu não coloco como uma das operações perdidas, tá? Eu vi isso na hora, decidi não entrar, falei, putz, só um candle desse, sabe? E nem tinha parado, assim, ele não parou abaixo desse, ele fez mais alto, eu fiquei meio, deixa quieto. Quando ele rompeu aqui, a gente esperava que ele viesse buscar aqui embaixo, né? Esperava, a partir depois do momento que rompeu esse ombro, cabeça a ombro aqui, pô, cair. Só que ele começou a deixar esses candles de dúvida, ele começou a travar nessa região, formar dúvida, candle de tentativa de alta negado e começou a ter quando teve esse movimento de baixa e deixou esse candle aqui de indecisão, né, operação das 10h06, ficou difícil, né? Ficou bem difícil a gente não comprar aqui. Por quê? Porque aqui demonstrava ser uma frustração do ombro cabeça a ombro. Demonstrava ser um retorno, né? Ou se você quiser pensar de uma outra forma, ele estava formando um fundo arredondado aqui, porque isso aqui era para cair. Era para cair, a ideia é que ele caísse. Ele não caiu, ele começou a demonstrar fraqueza. E deu esse candle de tentativa de fundo aqui, ou indefinição. Na hora, eu não sei se a plataforma aqui, o TradingView é diferente da plataforma que eu estava utilizando, que ela estava demonstrando mais como uma tentativa de fundo do que um candle de decisão, né? Que tem as hastes iguais quase, né? Lá eu me lembro que era mais uma tentativa de fundo, frustrada, né? Mas tudo bem, aqui era uma ótima entrada, né? 3 pontos de risco aqui. E não dá pra gente falar o quanto a gente tiraria, mas primeiro alvo aqui, segundo alvo aqui. Eu não sei se eu colocaria lá em cima, eu acho que não. Mas aqui é um ponto assim bem possível. Daria pra gente 58 a 69, 11 pontos, né? 58, né? 11 pontos e meio. Né? Eu poderia ter matado o dia aí. E não matei. Mas eu fiquei bem tranquilo. Mantive bem a tranquilidade para poder operar de novo. E aí eu falei, putz, se ele subiu aqui, começou a subir, eu tentei ver se eu pegava esse ombro direito, né? Uma vez que isso aqui é um ombro esquerdo, fundo, ombro direito. Tentei ver, mas não deu nenhuma chance. Não deu nenhuma chance que fosse barata. Aqui, até na hora eu falei, putz, olha que tentativa de fundo negada, que boa, né? Só que caro, né? 4 pontos ou 3 pontos, não, 4 pontos aqui, né? 4 pontos. Aí fica muito acima do meu gerenciamento de risco. Eu ponho no máximo 3,5 pontos de risco, sabe? Não precisava de mais. Eu acho que talvez, se eu tivesse enxergado essa operação aqui de venda, aí sim ia ser legal ter pego essa venda até aqui embaixo. Mas eu não enxerguei, eu estava pensando em compra, né? E eu não enxerguei, olha que oportunidade legal, porque ele veio, tentou e bateu aqui, fez essa tentativa de alta aqui. Fez essa tentativa de queda frustrada aqui. Fez movimento, mas onde ele foi? No topo aqui. Ficou sambando nessa região, fez um teste de topo de novo, aqui era venda. A gente tinha que ter pensado, isso aqui é uma cabeça, isso aqui é um ombro esquerdo, né? Agora ele muda de lado. Nesse caso eu não peguei, mas eu pensei, putz, aqui podia ser um ombro direito. Quando caiu aqui, eu pensei, putz, podia ser um ombro direito. E eu entrei. Pensei num risco de... Aqui eu entrei. Peraí.
foi a segunda operação do dia, tá? Então, só para pontuar, para não parecer que foi um monte de operação e não foi nada, deixa eu ver um símbolo aqui legal. Vou pôr a setinha aqui. Essas daqui foram as possíveis entradas. Essa aqui, sem sombra de dúvida. Essa daqui eu cogitei na hora, tá? E essa daqui, ó. Cadê? Essa aqui eu cogitei depois que passou. Quando tava aqui, eu cogitei, eu falei, nossa, olha que oportunidade, né? Quando a gente tem que treinar para ver na hora, né? Não para ver, né? Não para ver depois. Então essas daqui são as oportunidades, até um pouco uma outra cor. As oportunidades que eu perdi, né? Se perdi a oportunidade, né? Mas perdeu o dinheiro, tá tudo certo. Vamos lá. Então, beleza. Essas chances aqui ficaram muito legais. A gente treina para a próxima. E que mais? Aqui, olha o que aconteceu. Aqui eu vi, chegou aqui, candle forte, possível exaustão. Não quer dizer que sempre um candle forte com volume um candle com grande movimento e volume é exaustão. Não é isso, né? Mas a gente estava se aproximando dessa região de fundo. Estava se aproximando. E eu vi esse candle testando aqui, testou essa máxima. Falei, putz, pode ser uma boa vender aqui embaixo. Foi um pouco arriscado. Confesso que olhando agora foi arriscado. E aí eu também não deixei a PT cair. Eu imaginei que ele ia andar mais um pouco, né? Pudesse testar essa região de fundo até ir embora, ir para baixo, né? Faz um pequeno pullback e tal. Aí eu entrei aqui às 10h30, eu pus aqui embaixo na mínima dos 10h30. E aí ele deu entrar nos 10h31. Só que no 34 eu saí, 34, 35 eu saí, eu acho, ou 34. Pelo seguinte, eu vi que andou e eu vi que tinha uma grande probabilidade aqui também, assim, tava um alto risco porque tinha essa região de fundo, né? Eu imaginei, pô, se isso aqui for o ombro direito, ele tem que cair com força, que nem a mesma ideia daqui, né? Que eu falei que era uma possível compra. Quando ele perdeu isso daqui e fez esse candle, eu não resolvi, fez esse candle de negação, até poderia ter colocado aqui, né? Ou aqui, mas eu não quis, eu quis deixar no meio ponto de gain. Eu falei, putz, pode voltar, ele pode estopar, mas meio ponto de gain pelo menos eu garanto, ou 0-0. Pera aí, deixa eu ver se eu tô falando errado, o que eu notei aqui. Na verdade eu ganhei 1,5 ponto, deixa eu ver. Porque até aí eu tava com meio ponto da primeira operação. Ó, aqui mesmo. Eu fiz então isso que eu tava falando agora, que eu tava comentando. Eu pus aqui em cima. Eu falei, deixa ele... lembrei agora. Eu fiz assim, ó. A partir do momento que eu vi esse teste aqui, eu pensei realmente no ombro, cabeça, ombro, ombro direito, venda na mínima dele. Quando ele perde a mínima e faz esse movimento aqui, teste de fundo, eu falei, putz, deixa ele aqui em cima, 1,5 ponto, né? Por quê? Porque ele testou aqui depois, fez o teste de topo e não conseguiu. Então, qual era a tendência? A tendência era cair e reforçar esse movimento que eu já tinha feito. Então eu coloquei aqui. Olha, ele pode vir aqui, testar essa máxima, testar até aqui e cair. Só que o stop estava aqui, ele me estopou. Veio aqui no 10h35, 10h34 e me estopou. 1,5 ponto, total até agora 2, né? Então, vamos marcar esse daqui, que foi uma operação arriscada, mas assim, sempre usando, né, a base de leitura, né, pra gente, a leitura de candles, a leitura do geral do que a gente estava esperando, né? No final das contas acabou sendo um ombro, cabeça, ombro mesmo. Quando ele fez esse pullback e me estopou, e ele deu isso daqui, deu esse candle aqui, eu falei, vou entrar de novo. Mas vou entrar já com baita pé atrás, não vou deixar esse negócio voltar de jeito nenhum. Por quê?
por causa dessa questão. Por causa dessa questão. Tô numa região um pouco perigosa, mas ele deixou esse candle, vamos ver se ele anda. E no final das contas nem andou muito, né? Nem andou muito. Era para andar, podia ter vindo até aqui, mas aconteceu a mesma coisa desse. A tendência é de alta. A tendência do dia está sendo de alta. Né? Eu não tô analisando pelo menos aqui pela manhã, né? Veio aqui e eu fiz a besteira de colocar no 0 a 0 muito rápido. Aí foi erro mesmo, assim. Porque eu vendi aqui, tava com... Peraí, eu vendi, era 3 pontos de risco, tava normal. Só que eu falei, eu não posso... Ele fez esse candle ruim aqui de teste de fundo. Eu falei, eu não posso deixar ele voltar, porque a tendência é ele voltar pra caramba. Falei, vou pôr no 0, acabou vindo aqui me estopou, né? Não é técnico isso, não é tão bom. Mas falei, eu não quero deixar voltar, né? E aí eu acabei entrando na sequência com uma compra. Eu pensei a mesma coisa dessa situação aqui que eu tinha perdido. Era um ombro, cabeça, ombro que acabou frustrando. Ó. Percebo que ando de negação, depois indecisão, teste de fundo. Comprei aqui, só que ele teve um problema, tá? Aqui era para ser 3,5 pontos. A minha ordem foi executada com um ponto a mais. Então foi 4,5 pontos. Eu falei, putz, 4,5 pontos com esse candle bosta aqui de indecisão. Não deu outra, né? Eu acho que foi, não sei se foi no vídeo de ontem, ou se não foi numa operação que eu fiz depois, antes, né? Uma operação nesses últimos dias aí, que eu passei uma situação igual a essa. Eu falei, não. E ele veio me estopar aqui embaixo. Falei, não, indecisão, quando rompe, quando é para ir para cima, é para ir para cima, cara. Não, a gente não pode dar muito boi. E eu tava com um risco muito grande, eu tava com 2 pontos de gain e 4 pontos aqui de loss. Falei, não vou deixar, né? Então eu coloquei o stop aqui embaixo, que eu vou me estopando. Eu até tive sorte que era 2 pontos de loss aqui. Acabei sendo estopado com 1,5 ponto, né? Então o spread às vezes vai para o mal, nesse caso veio para o bem, né? Na entrada foi para o mal, na saída foi para o bem. Então, mais uma operação era de compra, pensando nesse ombro, cabeça, ombro frustrado aqui, que ia buscar o topo, né? Pelo menos essa ideia. Quando ele seguiu, só deixa eu marcar essa última operação. Todas de venda até agora foi uma de compra. Tá? Uma de compra. E eu falei, não, deixa estar, né? Deixa aí. Quando ele fez aqui, fez o ombro direito, ombro, cabeça, ombro, fez o ombro direito. Tentou aqui, eu acho. Não, aqui, ó. Foi aqui. Tentou esse fundo, indecisão. Falei, não, bora. Vamos lá. Talvez tenha entrado um pouco precipitado, confesso. Mas acho que estava num ponto bom aí. Achei que estava numa possibilidade boa. Entrei com 2,5 pontos de risco. E aí ele fez esse candle, voltou. Falei, puta merda, vou me ferrar. E esse daqui voltou de novo, testou fundo, pus aqui embaixo, né? Tinha posto aqui embaixo no 3868,5. Foi aqui 69, né? 3869. Chegou aqui, né? Não executou e voltou a subir. Eu falei, opa, né? Como eu tinha perdido 1,5 ponto nessa última operação, eu tava com meio ponto de gain. Minha meta é 5. Aí eu fiz as contas aqui, né? Então se eu tenho um ombro, cabeça, ombro aqui, eu não vou marcar bobeira, né? No 3860. Pensei aqui, podia ter colocado aqui em cima, mas falei, eu não quero perder a chance, sabe, de fechar a semana no game, fechar a semana já com a minha meta batida, né? Então eu falei, pô, se eu executar aqui no 3878, já tá bom. Então, deu quanto? Eu sei que ele bateu aqui, eu pus um pouco abaixo, né? Pus um 3878. Quando ele chegou aqui, fez esse candle aqui, meu filho, de indecisão,
e era quase próximo do 100% do movimento que estava, a projeção, né? Quase 100% da projeção. Eu falei, pô, 6 pontos aqui, mais meio, vou fechar os 6 pontos e meio e já era. Se eu não tivesse talvez perdido essas oportunidades, ou sei lá, se fosse começo da semana, tivesse mais de boa, teria deixado o pau comer. Sabe, eu acho que talvez esses diários sejam bons para visualizar o seguinte: talvez eu não deixe muito o trade rolar, e deveria, e não deixe muito o trade rolar e tem muita operação, sabe? Isso não é legal. Mas a visão como um todo eu acho que está fluindo bem, né? Poderia ter pego aqui, se eu tivesse um pouco mais de paciência, 12 pontos, vai. A gente bateu, foi até mais, né? Mas vamos falar que a gente colocasse um pouquinho abaixo aqui, 11 pontos. Eu ia sair com 11 pontos e meio, 12 pontos. Então, você vê como é que foi o dia de hoje, né? Eu acho que foi bem legal, a gente visualizou bastante oportunidade e não precisava, talvez com duas operações, essa daqui e essa daqui, a gente matava o dia, né? Matava o dia. Eu quero tentar reduzir essas operações, menos é mais, tentar ser mais preciso e tentar deixar o trade correr mais. Eu acho que é um pouco essa a visão, pelo menos aqui eu sinto, assim, de operações que eu acho que vale a pena